Queridos, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo o Êxodo. O Evangelho segundo o Êxodo. Hoje nós estamos chegando na nossa última mensagem sobre os 10 mandamentos. Vou pedir para o Leandro já colocar aquela próxima tela ali, por favor. Depois de mais de 10 domingos, então, nós chegamos ao último mandamento. E recapitulando rapidamente, queridos, antes da gente entrar nesse 10º, os primeiros 4 mandamentos nos lembram da nossa relação com Deus. Os irmãos lembram? Não ter outros deuses, não fazer imagens, não tomar o nome de Deus em vão, lembrar do dia de adoração. Esses mandamentos nos ensinam a exclusividade de Deus, a maneira que o nosso Deus quer ser adorado, o chamado a vivermos de modo digno do nome do Senhor e a de lembrarmos continuamente, é isso que nós lembramos todo domingo do Senhor, que o fim principal das nossas vidas é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Nós nos reunimos no domingo para lembrar isso, que a nossa vida existe para a glória de Deus, o nosso coração só encontra alegria no Senhor. Os outros 6 mandamentos que a gente fala, que é a segunda tábua da lei, falam da nossa relação com o nosso próximo. Então, se lembre dos mandamentos. Honrar pai e mãe, não assassinar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho e não cobiçar. Cada mandamento nos lembra que nós devemos agir com as pessoas à nossa volta, da mesma maneira que Deus agiu conosco na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos lembrados pela palavra de Deus continuamente que o mandamento do Senhor para nós é que amemos uns aos outros. E o próprio Jesus resume toda a lei dos profetas quando ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com o seu entendimento, com o seu coração, com as suas forças, e amar o próximo como eu vos amei. Enquanto você olha aí no texto, eu já pedi para vocês abrirem a Bíblia, né? Abra a Bíblia em Êxodo 20, e nós faremos a leitura dos versos 1 e 2, e também do verso 17. A palavra de Deus diz assim, ouça com fé. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Verso 17. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertence. Essa é a palavra do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, reunidos em torno da Tua palavra, e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Por isso, Deus, que o nosso ouvido, que os nossos olhos, que o nosso coração estejam realmente cativos à Tua palavra, para que nessa noite, Pai, nós venhamos realmente a olhar para Ti e encontrar no Senhor contentamento profundo. Que nessa noite nós venhamos a aprender que podemos viver contentes em todas as situações, sempre dando graças ao Senhor pela Tua vontade. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, deixem-me contar uma história para vocês. Uma história de um rapaz do Texas, que no ano de 2013 ele dirigia a sua picape a mais de 110 km por hora e, de repente, numa avenida, ele mata 4 pessoas e deixa 9 feridas nesse acidente terrível. Uma rodovia que só permitia 65 km por hora. Esse jovem do Texas tinha 16 anos e o nível de álcool no seu sangue era 3 vezes maior que o permitido
por lei. O que chama a atenção nessa história é que no julgamento desse jovem, um psicólogo argumentou que o rapaz não era culpado pelo acidente. E o psicólogo vai falar de uma doença, dizendo que aquele jovem sofria de afluenza. Alguém já ouviu falar dessa doença? Afluenza. O psicólogo argumentou que aquele jovem não poderia ser condenado, e o promotor de justiça queria que aquele jovem pagasse 20 anos de prisão pelas 4 mortes e 9 feridos. Mas aquele psicólogo argumentou que aquele jovem de 16 anos sofria de uma doença chamada afluenza. No fim, a condenação desse jovem foi, em vez de ir para a prisão, fazer 10 anos de terapia. E ele não poderia mais sequer ver os seus pais, porque afinal a culpa daquele jovem ter matado aquelas pessoas foi a má educação que ele recebera dos seus pais. Essa doença que, quando você pesquisa na internet, os sites vão dizer, queridos, que a ideia de afluenza é descrita como uma suposta doença que atinge famílias ricas. Se você trazer à sua mente, você sempre vê jovens muito ricos envolvidos em coisas fatais. Aqui em Joinville mesmo, se você pesquisar, existem filhos de donos de grandes empresas envolvidos nesses tipos de coisas. Mas uma verdade, queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para essa suposta doença que causaria descontentamento permanente, nós vamos olhar nessa noite que, apesar de ser visto como uma suposta doença de ricos, todos nós sofremos dessa doença de descontentamento. Eu e você sofremos de uma insatisfação profunda no nosso coração. Eu e vocês não estamos imunes ao descontentamento, à insatisfação. E essa ideia, queridos irmãos e irmãs, está agarrada no nosso coração. Porque eu tenho certeza que você já disse, ou talvez você tenha vivido conforme alguns ditados populares: quanto mais, como que é? Melhor. Quanto mais se tem, mais se quer. Todos nós sofremos no nosso coração dessa realidade. E assim como aquele rapaz do Texas que não conseguia preencher o seu vazio, eu e você também, queridos irmãos e irmãs, temos essa tendência de sempre querer mais. Mas isso é tão feio, é tão mal, é tão terrível, que nós vamos ver nessa noite sobre cobiça. E nós vamos olhar e nos aprofundar nesse mandamento e vamos ver, queridos, que nós muitas vezes somos levados a viver. Não é que nós queremos, às vezes, uma casa melhor, uma família melhor, um emprego melhor, mas nós vamos ver nessa noite que o descontentamento, que a insatisfação nos leva, na verdade, a querer aquilo que é do outro, que pertence ao outro. E isso, queridos, nos aproxima dos demônios. Quando eu e você queremos aquilo que não é nosso, mas é do outro, isso faz com que a gente se pareça com os demônios, porque ao invés de dar graças a Deus pelo que temos e somos, nós queremos aquilo que pertence ao outro. E foi isso que levou o diabo à queda. Quando ele quis o lugar de Deus, e da mesma maneira hoje, eu e você continuamos sofrendo e sendo cada vez mais levados a querer aquilo que não é nosso, mas do nosso próximo. Queridos, qual que é o antídoto para o descontentamento? Qual que é o remédio para a afluenza? Qual que é a solução para o meu e para o seu coração? Se muitas vezes nós também nos encontramos assim, insatisfeitos. E nós veremos nessa noite que, queridos, somente em Jesus, eu e você podemos encontrar contentamento profundo. Que somente em Jesus nós aprendemos a viver contente em toda situação, dando sempre graças a Deus pela sua vontade. Olhe comigo o texto, versículo 17, e acompanhe comigo. A primeira coisa que a gente precisa refletir é sobre o poder da cobiça. Nós sabemos, queridos, que cada mandamento procura tocar o fundo do nosso coração, revelando os nossos pecados e nos levando para Jesus.
Desde quando a gente começou aqui na nossa série dos 10 mandamentos, eu tenho certeza que você parou para pensar e refletir um pouquinho e pensou, caramba, eu quero esse mandamento. Eu faço isso, eu faço aquilo. E essa é a intenção da lei. A intenção da lei, queridos, não é nos salvar, mas a intenção da lei é realmente que a gente se sinta culpado e em falta com os nossos pecados. E assim corramos para Jesus. A lei não foi dada para a nossa salvação, mas a lei foi dada para colocar todos os homens numa mesma condição de condenados. E o único que pode nos salvar é Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para esse mandamento, o que nos chama a atenção nesse mandamento, queridos, é que não há uma ação externa, mas uma ação que acontece dentro do nosso coração. Quando alguém rouba, quando alguém mente, quando alguém mata, nós enxergamos isso claramente. Mas quando nós cobiçamos, a cobiça é algo que se passa dentro de nós, não é? A cobiça é uma coisa que nós travamos no nosso coração. A cobiça, queridos, é esse desejo interno para ter aquilo que não é nosso. E o apóstolo João nos lembra na sua carta, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E a gente vai ver que quando João escreve esse trecho da sua carta, João estava com os olhos na nossa mãe no Jardim do Éden. Porque João vai dizer que o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida não vem de Deus, mas muito pelo contrário, nos afasta de Deus. E aqui nós precisamos deixar uma coisa clara, queridos. A Bíblia não proíbe desejar as boas coisas. Às vezes a gente tem uma espiritualidade assim, né? Que a gente tem que suprimir, né? Que a gente tem que deixar os nossos desejos para lá. Não! Os desejos que Deus colocou na nossa vida são bons desejos. O desejo de ter um bom emprego, o desejo de ter uma família, o desejo de casar, o desejo da relação sexual, o desejo, queridos irmãos e irmãs, de ter um emprego melhor, uma condição melhor, não é errado. Nós devemos buscar isso, nós devemos lutar, porque a Bíblia nos ensina essas coisas. Que esses desejos foram colocados por Deus no nosso coração. Mas o que a Bíblia condena são os maus desejos, a cobiça, de ter aquilo que não é nosso, mas do outro. O desejo, queridos irmãos e irmãs, de não dar graças a Deus pelo que temos, mas de ficar lamentando e murmurando por aquilo que nós achamos que nos falta. O desejo de ter aquilo que Deus deu para outra pessoa. O desejo de não agradecer a Deus pelo que Ele nos tem dado hoje. Eu não sei o que Deus tem dado para você. Se é fartura, louve ao Senhor. Mas se é faltura, louve ao Senhor também. E aqui, queridos, nós precisamos responder. Quem é o dono do nosso coração? Pensem um pouquinho. Eu não sei. Eu não estou lá com você, quando você coloca sua cabecinha no travesseiro, quando você acorda de manhã. Quem que é o dono do seu coração? Quem que você ama? O que você deseja? O que você tem procurado satisfazer o seu coração? Porque esse mandamento revela exatamente isso. A quem nós entregamos o nosso coração. Os desejos mais profundos. Aquilo que se passa dentro de nós. Esse mandamento, na verdade, fala sobre aquilo que nós amamos. E eu pergunto para você, o que você tem amado? O que você tem desejado? Pelo que você tem levantado todas as manhãs? E nós precisamos lembrar do apóstolo Paulo quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E há uma música, um título chamado Afluenza, e o refrão dessa canção diz assim: dinheiro, dinheiro, não é engraçado, querida, quando você obtém o que precisa, baby, a vida é uma brisa. Dinheiro, dinheiro, me dê dinheiro, até que eu esteja sangrando, sangrando. O que você deseja? Aonde nós temos colocado os nossos olhos?
Você olha para a sua vida, qual que é a corrida que você tem corrido? Corrida que você tem corrido. Porque nós somos lembrados também por outra história. A história do rei Davi, que deveria estar na guerra com os seus soldados, mas ele estava no palácio, vagando, né, dando uma olhada por ali. E essa história, a história da cobiça, que começou com o olhar de Davi, terminou em adultério, assassinato, mentiras e sofrimento. Pelo que, queridos, nós temos vivido? Porque quando nós ampliamos esse termo cobiça, alguns estudiosos vão traduzir essa palavra como apontar. Então nós poderíamos colocar esse mandamento assim: não apontar para a casa do seu próximo, não apontar para a mulher do seu próximo, não apontar para o seu servo, a sua serva, não apontar para o seu boi nem para o seu jumento. O que esse mandamento está nos ensinando é sobre a inclinação do nosso coração. Para onde o nosso coração está se inclinando? Está se inclinando para a glória de Deus, a vontade de Deus, ou está se inclinando para o nosso próprio ego e satisfação? E quando nós perseguimos essa palavra na Bíblia, não tem como, em cada mandamento, nós voltamos para o jardim do ego. Se você pegar cada mandamento, Adão e Eva quebraram os 10 no jardim do Éden. Eles mentiram, eles roubaram, eles adulteraram todos os mandamentos. E quando nós entramos no mandamento da cobiça, o autor, inspirado no Gênesis, escreve assim, ele narra assim essa história. Depois que a serpente entrou no jardim, o autor sagrado diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu e deu também ao seu marido. Nós somos, queridos, lembrados aqui do poder da cobiça. A cobiça na Bíblia não é vista como uma coisa inofensiva. A cobiça na Bíblia é tratada como idolatria. A cobiça na Bíblia não é vista como um pecadinho pequeno, mas a cobiça na Bíblia, queridos, está presente entre todos os pecados horríveis que Paulo elenca no livro de Romanos. O 10º mandamento é um alerta para mim e para você sobre aquilo que eu e você temos desejado. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos. O que nós temos enchido o nosso coração? Responda para você e para o Senhor. Lembre-se, queridos, também de outra história muito conhecida. Quando Acã, ele é confrontado por Josué, e ele diz, queridos irmãos e irmãs, que ele viu e ele cobiçou aquelas coisas e pegou e escondeu, e aquilo trouxe derrota para o povo de Deus. Cobiça na Bíblia está sempre relacionada com a gente querer aquilo que é do outro, aquilo que não nos pertence, e eu e você não podemos alimentar esses maus desejos do nosso coração. De querer aquilo que não é nosso, porque todo pecado que você olha aí no texto, todos esses pecados que vêm antes desse mandamento, começam aqui. Porque ninguém mataria, ninguém mentiria, ninguém adulteraria, ninguém desobedeceria, se primeiro, queridos irmãos e irmãs, nós não comentássemos esses desejos no nosso coração. E eu e você somos lembrados e ensinados por Tiago, quando na sua carta ele nos ensina que de onde procedem as guerras que há entre vocês, de onde vêm as brigas que há no meio de vocês, e lembre-se, Tiago está escrevendo para crentes. De onde, se não dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês, vocês cobiçam e nada têm. Vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Queridos, nós somos chamados a olhar para Deus. Deus não cobiça nada.
Muito pelo contrário. Ao invés de tomar a sua criação, Deus ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho por amor de nós. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus não cobiçou nada, nenhum reino deste mundo. Quando o diabo fez a proposta, mas Jesus, queridos irmãos e irmãs, se esvaziou e tornou-se servo e tomou a cruz e morreu em nosso lugar. Lembre-se, queridos, de uma frase muito conhecida que diz que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. O nosso Deus nos ensina não a cobiçar, muito pelo contrário, a entregar. Não é isso que Jesus ensina? Se alguém quiser tomar sua capa, olha, manda embora tudo. Se alguém quiser que você ande só uma milha, ande duas. Por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para o nosso Deus é um Deus que entrega e nos ensina não a tomar, mas a entregar. Mas veja comigo uma segunda coisa, uma segunda verdade que esse mandamento nos lembra. A cobiça ela é insaciável. Na verdade, o pecado e os ídolos são assim, jamais se satisfazem com nada. Falsas promessas. Não é assim que o pecado faz com a gente? Ele promete que vai nos dar prazer, ele promete que vai nos dar liberdade, ele promete que vai dar paz ao nosso coração, mas ele faz o contrário, porque o pecado ele suga as nossas energias. A cobiça tira a força, a vitalidade das nossas vidas. Não é assim que Davi escreve, quando ele diz, olha, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos secavam dentro de mim. E olha no texto, queridos, como que o próprio autor sagrado, inspirado por Deus, escreve isso, mostrando que a cobiça é insaciável. Ele faz uma listinha, olha no texto. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O autor sagrado nos ensina que a cobiça jamais se satisfaz. Quanto mais ela tem, quanto mais ela toma, mais ela quer. O autor sagrado diz que aqueles que se entregam à cobiça nunca vão se satisfazer, mas vão querer tomar sequer até o jumentinho do seu vizinho, até qualquer coisa, as coisas pequenas que pertencem aos outros. Porque, queridos irmãos e irmãs, a cobiça é um buraco sem fundo. É um balde vazio. É um buraco negro que suga tudo o que vem pela frente. E quando a gente olha para aquilo que a nossa confissão de fé fala sobre este mandamento, em uma das perguntas do breve catecismo, nós lemos assim: o que proíbe o 10º mandamento? E a resposta é a seguinte: o 10º mandamento proíbe todo o descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e de todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhes pertence. Descontentamento, inveja, afeições desordenadas. O que é o pecado? O pecado é o amor fora de ordem. O pecado, queridos, é essa alienação que faz com que a gente, quando não ama Deus em primeiro lugar, coloca outras coisas em primeiro lugar, colocamos o filho, colocamos o dinheiro, colocamos uma casa, colocamos um carro, achando que aquilo poderá nos satisfazer. Os nossos amores estão em desordem. Se Deus não é o primeiro no nosso coração, a cobiça, queridos irmãos e irmãs, ela não tem limites. A cobiça, ela vai tragar tudo o que há pela frente. E aqui eu convido você a pensar um pouquinho em como você lida com isso. Dê uma espiadinha no seu coração. Os nossos amores estão em ordem? Ou você tem colocado alguma coisa no lugar de Deus? Pense, queridos irmãos e irmãs, se os nossos amores não estiverem em ordem, a cobiça vai tirar tudo o que temos e tudo que o nosso outro, o nosso próximo tem. Quando a gente olha para esses mandamentos,
Nós somos lembrados também, queridos, de outra história bíblica. Nós somos lembrados da história do primeiro assassinato na história. Pense em Caim. Foi a inveja de Caim que levou ao assassinato de seu irmão Abel. Deus mesmo havia advertido a Caim que ele deveria dominar o seu desejo, pois o pecado estava à porta. E eu pergunto para você nessa noite, o que tem estado à nossa porta? Quais que são as tentações que eu e você temos enfrentado? O que eu e você temos sido provados? Quais são, como alguns dizem, os nossos pecados de estimação? E nós somos lembrados pelo próprio apóstolo Paulo, porque não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos, esse nós fazemos. Miserável, infeliz, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E o próprio apóstolo responde, graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, quais são os ídolos da nossa cultura selvagens que têm tirado vida e vitalidade das pessoas? Quantas coisas nós compramos com dinheiro que não temos para impressionar as pessoas que estão à nossa volta? O Brasil, queridos, é um país que lidera o ranking de cirurgias plásticas, inclusive entre os mais jovens. 63%, 63 milhões dos brasileiros estão inadimplentes. Mais de 40% da população tem contas atrasadas. Pesquisas apontam que o brasileiro troca de carro a cada 3 anos. Eu sei que tem que considerar algumas coisas, né, de economia, mas o quanto que essas pesquisas apontam, queridos, como que nós estamos insatisfeitos com a nossa vida. Como eu e você, continuamente, como um autor mesmo escreveu, que desde a queda, nós ouvimos uma voz que sussurra no nosso ouvido, que nós devemos ter mais do que temos e ser mais do que somos. Pense nas propagandas. Você é bombardeado. Você pesquisa lá uma camisa, você entra no Facebook, é só propaganda de camisa. Você pesquisa lá uma bola de vôlei, meu Deus, eu acho que eles escutam, né? Pensa o negócio já. Pense, queridos, nos jogos de azar, pense nas redes sociais. Pessoas descontentes, pessoas insatisfeitas. E assim como, queridos, que nós vimos no começo, a influenza lembra a gripe, lembra um vírus. Eu e você não estamos imunes ao descontentamento. Eu e você muitas vezes embarcamos, quando acolhemos a cobiça no nosso coração, a viver uma vida de murmuração, a viver uma vida descontente, a viver uma vida onde nós não nos lembramos daquilo que Deus já fez através de Cristo Jesus. E eu e você precisamos nutrir o nosso coração com aquilo que o Evangelho nos ensina. O apóstolo Paulo escreveu que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o que era passar necessidade e o que era também ter em abundância. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda situação. E Paulo declara, uma frase que todo mundo posta nas redes sociais sem olhar para o contexto: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso suportar, desde que Cristo seja aquele que me fortalece. A cobiça, queridos, ela não se satisfaz. Mas nós vemos aí no texto uma terceira e última verdade: a salvação para a cobiça. A cobiça, queridos, ela é perigosa, ela é insaciável, mas agora nós olhamos para a salvação da cobiça. Eu convido você a olhar para o texto. Olha o que o texto diz. O texto, queridos, por 3 vezes, de maneira clara, nós lemos: do seu próximo, do seu próximo, do seu próximo. E de maneira implícita, por 4 vezes, por meio do seu, sua, ou seja, por 7 vezes, nesse versículo, nós vemos que a salvação da cobiça está, ao invés de apontar para as coisas do nosso próximo,
Ao invés de apontar para satisfazer os nossos prazeres, o chamado de Deus é apontar o nosso coração para o nosso próximo, para servir o nosso próximo. Não apontar para as coisas do nosso próximo, mas apontar para o nosso próximo. Não foi isso que Deus fez? Deus, ele teve compaixão da nossa miséria, e eu e você aprendemos nesse mandamento que nós encontramos satisfação e contentamento não quando ganhamos, não quando adquirimos, mas há uma graça maior em dar do que receber. Esse mandamento quer nos arrancar do amor próprio. Esse mandamento quer nos arrancar do nosso ego e do nosso egoísmo e nos colocar no caminho de Jesus. Há 2 livros que eu ainda quero ler, mas o título, queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, me levou a repetir. Um livro se chama, e preste atenção nesse título, Do Reino Nefasto do Amor Próprio. E outro livro, inclusive, de um cara aqui de Joinville, se chama O Deus que Destrói Sonhos. Eu não sei a intenção dos autores, eu não li ainda esses livros, mas o que esses títulos nos levam a refletir é como esse mandamento quer arrancar o nosso coração, o nosso egoísmo e nos levar a abraçar o discipulado de Jesus, o compromisso de Jesus no caminho do discipulado. A salvação, queridos, para o nosso coração é quando Deus nos tira do nosso próprio mundinho, é quando Deus acaba com os nossos pequenos sonhos e nos coloca no caminho da entrega e da abnegação, porque como o próprio Cornífero escreve, discipulado é abnegação e compromisso total com Jesus Cristo. O chamado de Deus para mim e para você é não apontar para as coisas do nosso próximo, mas ser aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Encontrar contentamento num Deus que se esvazia, que morre e que se entrega. E, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos lembrar que Deus é capaz de recompensar com centenas de alegrias muito maiores aqueles que abraçam a cruz de Jesus Cristo. Aqueles que entregam a sua vida, aqueles que abrem mão do que têm, encontram muito mais na pessoa de Jesus Cristo. A cobiça, queridos, ela promete prazer, mas Jesus promete um prazer muito maior. Prazer com contentamento. Prazer sem fim. Prazer que mesmo quando nós não temos aquilo que gostaríamos, em Jesus, nós encontramos uma alegria indizível. Em Jesus, nós encontramos aquilo que dinheiro nenhum neste mundo, prazer nenhum neste mundo, uma casa nenhum deste mundo poderia nos dar. A salvação para a cobiça é quando Deus nos arranca do amor próprio e nos leva a abraçar o amor que Deus deu ao entregar Cristo Jesus por cada um de nós. Lembre-se, queridos, da palavra de Paulo a Timóteo, quando o apóstolo vai tratar sobre alguns que estavam enriquecendo as custas da igreja. O apóstolo Paulo vai falar, querido, de um lucro muito maior. E o apóstolo fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. A salvação da cobiça está em Jesus Cristo, que satisfaz o nosso coração, mesmo quando você abre a carteira e tem só umas moedinhas. Mesmo quando você passa por todos os perrengues, há uma paz, que vai além do nosso entendimento. E eu termino lembrando de uma oração escrita há muito tempo atrás, que diz assim:
Grave isso no seu coração. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe, a Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda, ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Que você coloque isso no seu coração, que você olhe para Jesus e se lembre que somente Jesus nos basta. Feche seus olhos, coloque a sua vida e o seu coração diante do nosso Deus. Se você é um ser humano igual eu, igual a mim, existe uma guerra no nosso coração, uma guerra poderosa, mas que nós aprendemos que o único que pode satisfazer os desejos mais profundos do nosso coração é Jesus. E o único que pode satisfazer o próprio Deus em relação a nós é Jesus, é sua obra na cruz. Por isso, se estamos em Jesus, Deus está satisfeito conosco. E eu e você podemos encontrar satisfação nele. Senhor, nós estamos aqui e nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração, pedindo que o Senhor coloque em ordem os nossos amores, que nós não venhamos, Deus, amar o nosso dinheiro, amar o nosso trabalho, amar a nossa família, amar a nossa roupa, amar, Deus, aquilo que nós temos, a nossa inteligência, a nossa força, amar nem sequer, Deus, aquilo que nós almejamos para a nossa própria vida, mas que o primeiro amor no nosso coração seja para o Senhor, porque os 10 mandamentos nos ensinam isso, que o primeiro nas nossas vidas, o primeiro lugar, o que deve ser amado com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, é o Senhor. E nos ajuda, Pai, porque o nosso amor é falho e inconstante, mas nós te louvamos, porque o teu amor por nós nunca muda. E é nesse amor que nós queremos descansar. Olha para o nosso coração, olha para cada irmão e irmã aqui presente, e que cada um possa encontrar satisfação, alegria sem fim, não nas coisas que tem, naquilo que é, mas naquilo que Cristo Jesus fez por nós. E agora que estamos unidos com Jesus, nós podemos, Deus, compartilhar dessa alegria sem fim, já aqui, uma alegria que por toda a eternidade vamos, ó Deus, desfrutar no céu com o Senhor. Fica, Deus, sobre nós e nos ensina a aprender que o Senhor é o nosso bom pastor. Que venhamos a descansar lembrando que o Senhor é Rei sobre todas as coisas. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém.